Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Antes de começarmos a aula, tem algumas perguntas que já foram respondidas e uma delas que estamos falando sobre ela agora, sobre sujud tilawa. O que é sujud tilawa? Que nós falamos que seria a prostração quando a pessoa recita o Coran em alguns versículos, que são 14 locais no Coran. São 14 locais no Coran que tem sujud tilawa, que nós falamos de sujud tilawa. Quando você está recitando o Coran, de repente passa aquele versículo que tem um traço em cima, é um local onde você deve prostrar, porque Allah subhanahu wa ta'ala ordena você a prostrar. E essa é uma das aulas que a gente está dando de manhã. Elas são traduzidas em português também, mas acho que tem alguns detalhes aqui que ficaram faltando das irmãs que seguem a nossa aula de manhã. Nós falamos que tem 14 lugares. Nesses 14 lugares tem um lugar desse sujud que seria na Surat Sad. Na Surat Sad. Esse local, o sujud, não seria sujud tilawa. Para alguns ulama e para outros não, seria sujud tilawa. O que é sujud tilawa? Tilawa que seria a recitação. Sujud, prostração. Quer dizer, quando você passa por esse, você para e faz o sujud. Isso é obrigatório. Para alguns ulama é obrigatório e para outros é sunnah muakkada, é aconselhável. Agora, em relação a Surat Sad, por que tem essa divergência? Aqui, essa pergunta ela veio depois que a gente estava falando sobre questões de escolas, as divergências em relação a algumas questões, porque das escolas se divergirem em algumas questões da religião, sendo que todas são baseadas naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran ou naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou também. Tipo aqui, sujud tilawa, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ele disse que sobre Surat Sad, ele disse duas coisas. قال هي ليست من عزائم السجود. Ela não é do sujud que você que é confirmada no sujud. Não é uma sajda confirmada. E ele disse no hadith, mas a sujud tilawa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez ela na Surat Sad. Então, como é que ela não é confirmada? E no outro hadith ele fala que ela foi feita pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que nós entendemos disso? Nós entendemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez essa sujud não pela tilawa, não pela recitação, porque al-azaim é aquilo que tem uma ordem. Fasjud waqtarib, é uma ordem. Fasjud, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz na Surat Iqra, al-Alaq. Fasjud quer dizer que prostre e se aproxime. Sujud e se aproxime. Então é uma ordem de Allah. Agora no Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala sobre o profeta Davi alayhi salam, que tem um fato que ele estava fazendo, ou estava numa situação onde ele teve que pedir para Allah subhanahu wa ta'ala o perdão. Pedir para Allah subhanahu wa ta'ala o perdão. Aí Allah ele citou que o profeta Davi, ele foi lá pedindo perdão e fez o sujud. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala: Sajada Daúdu taubatan wa nasjudu shukran. O profeta Davi, ele fez o sujud por arrependimento. E nós fazemos o sujud por agradecimento. Então é diferente da pessoa que faz o sujud por agradecimento do que por uma ordem de Allah. Então aqui pelo agradecimento, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala em outra sura, فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ, pelo caminho deles que você segue, ó Muhammad. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguiu. O profeta Davi, ele fez a prostração, o profeta fez atrás dele também a prostração. Tá, mas por que nós, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o sujud, qual que é a divergência entre isso? Entre se ela é um sujud shukr ou um sujud que seria de agradecimento?
A diferença é que os ulama, eles falam o quê? Aqui tem duas escolas que se dividem. Ahnaf, Malikiya, Shafi'iyya e Hanabila. Qual que é a divergência entre eles? Vocês perceberem os detalhes do Coran, isso é importante quando a gente recita o Coran, para sabermos esses pequenos detalhes. Ahnaf e Shafi'iyya disseram é um sujud, então esse sujud tem que ser feito, ou se a pessoa fizer, se ele estiver dentro da oração e passar essa sajda, ele faz o sujud normal e depois levanta. Sempre vocês, quando a gente está fazendo o tahajjud, quando a gente vai recitar o Coran todo, então no Coran, o Sheikh, quando ele passa no lugar onde tem sajda, ele para, faz o sujud, levanta e continua a recitação, não é? Perceberam isso? Tá. Ahnaf e Malikiya, eles falaram aqui na Surah Sad, quando passa por uma sajda, o imam ele para, faz o sujud e levanta, continua a recitação. E a oração dele é correta. Shafi'iyya e Hanabila, eles disseram, não. Se ele parar aqui na Surah Sad e fazer o sujud e levantar, anula a oração dele. Por que anula? Eles falaram aqui, não é uma ordem da sajda, não é uma sajda confirmada do Coran, mas é uma sajda que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que é uma sajda de agradecimento. E sujud de agradecimento não pode ser feito dentro da oração. Você faz fora da oração e não dentro da oração. Porque se você faz algo a mais na oração, propositalmente, anula. Se você fizer um sujud a mais, de propósito na oração, anula a oração ou não? Anula. Você fez de propósito. Se você fazer um ruku a mais, anula, porque você fez de propósito. Se você fizer os gestos a mais na oração, de propósito, tipo você fazer Salat al-Isha 4, aí você faz 5, vou fazer mais uma, de propósito, anula a sua oração. Então aqui você fez uma sajda a mais propositalmente, você querendo o que aqui? Agradecer a Allah. Então os Shafi'iyya e Hanabila disseram aqui dentro da oração, não é momento de você fazer esse sujud de agradecimento, termina a sua oração, depois você faz uma sajda sozinho de agradecimento. Mas tem alamet que tem que parar? Sim, tem alamet, tem, e nela tem aquele risquinho em cima, né? Então, esses Shafi'i e Hanabila, eles falaram isso, que não podemos fazer dentro da oração. Ahnaf e Malikiya falaram, não, você pode fazer e essa oração é correta. E nós já falamos o motivo, né? Porque é uma sajda de agradecimento. Ahnaf e Shafi'i, eles falaram, tem outro hadith, que eles têm um hadith de corrente autêntica, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fez esse sujud, ele estava na oração. Isso que não chegou para a outra escola, entenderam? Mas eles entenderam de outro lado, que não seja sujud de recitação, mas sujud de agradecimento, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou que está fazendo sujud agradecendo a Allah. Agradecendo a Allah. Então, essa é a divergência. Então, aqui fica o quê? As 14 sajda, uma delas que tem a divergência se ela faz parte do sujud obrigatório da recitação ou sujud de agradecimento, tá? Então a divergência é nesse lado só, no entendimento do versículo, só em uma. 14. São 14. Tem divergências nisso, inshallah a gente vai falar sobre isso, né? Sobre algumas posições e tal, mas em geral, Jumhur al-Ulama, que são 14 locais. Só para relembrar, tem que ser em direção a Meca? Sim, aqui também. Tá. Aqui também nós temos uma divergência entre os ulama em relação a isso. Eles falaram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez o sujud de tilawa, e ele estava sentado em Meca, recitando o Coran na frente da Kaaba, na Surah An-Najm, na hora que passou a parte do sujud, ele fez o sujud. Ele fez o sujud. Os ulama, eles falaram, esse sujud, ele faz parte da oração ou não? É um sujud que seria uma oração ou não? Somente nós fazemos sujud dentro da oração? Aqui que está a divergência. Os ulama que falaram que sim, sujud, ele faz parte da adoração como se fosse uma oração. E a oração, ela precisa de quê? De wudu, de tahara. Então eles falam que a pessoa precisa estar de tahara
E o sujud sempre nós fazemos em direção a quê? A Meca. Então eles falaram, se a pessoa não estiver purificada e não se dirigir em direção da Meca, o sujud dela não é válido porque ele deixou as duas condições. A primeira, a purificação, e a segunda, a direção de Meca. Por quê? Porque eles consideraram que o sujud seja o quê? Uma parte da oração. E a oração ela necessita dessas duas condições. A outra escola, eles falaram, não, essa é uma sajda de tilawa e não tem nada a ver com a oração. A oração, salat, que Rasul a.s. mostrou para nós que nós precisamos fazer a purificação. Dentre a purificação que seria o wudu. Então o wudu é feito para quê? Para você fazer a oração. E eles falam, para que nós fazemos a oração? Para você rodear, dar as voltas na Kaaba, para você praticar as orações. Isso necessita de wudu. Eles falaram, e ninguém citou que para fazer o sujud de tilawa ou o sujud de shukr, isso necessita de wudu. Então isso não é considerado uma oração. Então se você estiver numa posição não virada para a Kaaba e não está purificada com wudu e fazer o sujud, é válido, porque o sujud aqui não faz parte da oração. Entenderam? Então aqui também tem uma divergência em relação às escolas. Se a pessoa fizer com wudu em direção da Kaaba, é melhor. Agora, se ela fizer também levar em consideração a outra escola de fazer o sujud, mesmo que não estiver com wudu e não estiver dirigida para a Kaaba, também é válido. Se estiver com a roupa completa. Isso também, porque você não precisa estar completa, isso não é uma oração. Então a questão aqui, a divergência é considerada como se fosse oração ou não. Quem considerou, ele quer o quê? A purificação e a direção da Kaaba. Quem não considerou, ele fala, não é necessário que seja purificada ou que esteja na direção da Kaaba. E essas escolas são escolas que nós seguimos. Elas são baseadas no Corão e na Sunna do Profeta Muhammad sallallahu, e nós levamos em consideração essas questões. E sobre o Sad, quando a gente reza aqui no Jâmia, vocês fazem a sajda de Sad? Não. O certo é fazer. A gente leva na escola que faz. Não, olha, aqui em relação sujud de tilawa, você tem 3 tipos de pessoas que estão ouvindo sujud de tilawa, que estão passando por esse versículo. عندك السامع, عندك القارئ, والسامع, والمستمع. Você tem a pessoa que recita, a pessoa que está sentada para ouvir e a pessoa que está de passagem ouvindo. Então, mustami'. A pessoa quando é mustami', ele está lá e propositalmente ele está ouvindo. Tá? Então, al-qari, a pessoa que recita, passou pelo sujud, ele faz sujud. A pessoa al-mustami', que ele propositalmente está sentado ali para ouvir, ele faz o sujud. Mustami'. As-sami', a pessoa que está ouvindo, passando, e normalmente ele ouviu os versículos. Ele não veio para ouvir o Corão. Está no carro. Está em casa ligando a televisão e tal. Esse daqui é sami'. Esse é sami', ele não precisa fazer sujud de tilawa. Naam. أنت مانك مستمعة، أنت عم تقريها للتعليم. Você faz uma vez, tá? Você faz uma vez e acabou. Imagina a pessoa que tá decorando, toda hora que repetir vai fazer o sujud. Então você faz uma vez, a pessoa que está aprendendo. Agora tem uma pessoa que está recitando, eu estou recitando aqui. E vocês estão ouvindo para aprender. Eu passei por uma sajda, eu não fiz o sujud, vocês não fazem também. Vocês fazem se eu fizer. طيب, isso é o mustami'. O mustami' ele tem 2 condições, que esteja mustami'. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala فاستمعوا, مش قال فاسمعوا. فاستمعوا quer dizer que
a diferença entre fastami'u e wasma'u, os dois, se a pessoa passar, as duas palavras têm o mesmo significado, mais ou menos, praticamente. Fastami'u, fasma'u. Qual que é a diferença entre eles? Fastami'u é você ouvir e refletir e ver o significado das palavras, o que Allah quer de você. Fasma'u é você somente ouvir. Você não está ali para refletir. Vocês viram a diferença entre essa e essa? Então Allah subhanahu wa ta'ala fala: فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, quando é recitado o Corão, فَاسْتَمِعُوا, não قالش فَاسْمَعُوا. فَاسْتَمِعُوا quer dizer que você tem que ouvir e refletir. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. É o versículo. Então você faz a prostração se você estiver recitando ou se você estiver ouvindo para refletir. Agora, se você estiver ouvindo do rádio, da televisão, uma pessoa que está passando ali, você não faz o sujud. Você não faz sujud de tilawa, porque não é momento. Não necessita. Ou sujud ou nada. Porque o sujud não tem uma coisa que você faz por ele. Falam, eu deixei a reza, o que eu faço? Faz o qadha. Não tem esse negócio de eu escolho os dois? Não. A pessoa fala, astaghfirullah, subhanallah, tal, mas não é isso que repõe a sajda. A sajda tem que ser sajda, não é? O primeiro hadith que nós falamos sobre isso, falamos sobre um dos incrédulos que estava sentado lá em Meca, né? Rasul alayhi salam, quando estava recitando Surat al-Najm em Meca, no início da divulgação, ele sentado ali recitando Surat al-Najm, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Todo mundo estava ouvindo o Corão, até os incrédulos sentados ali, todos eles estavam ouvindo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, refletindo as palavras da recitação da Surat al-Najm, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele chega no final dela. أفمن هذا الحديث أنتم تضحكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا, que façam a prostração para Allah e adorem a Ele. O Rasul sallam, ele fez o sujud, todos os muçulmanos fizeram o sujud e os incrédulos que estavam ali fizeram o sujud também. Eles estavam tão apoderados do Corão, da palavra do Corão, que eles não conseguiram se controlar. Fasajadu. Eles fizeram o quê? O sujud junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A não ser um dos incrédulos. Esse incrédulo, o que ele fez? Ele estava sentado ali junto com as pessoas. Ele pegou um pouco da terra, a areia que estava ali, e colocou na testa. Ele falou: isso basta para mim. Essa pessoa, ele foi o quê? Esse daí é o Ibn Qami'a. Ele morreu na batalha de Uhud. Morreu na batalha de Uhud, no ano 3 da Hijra. Como incrédulo ou como... O incrédulo, como incrédulo. Como incrédulo, porque levou ele a não prostrar o orgulho, de não fazer o que? O sujud. Mesmo ele sendo incrédulo, os demais incrédulos fizeram o sujud, porque foi uma ordem de Allah, e eles estavam ouvindo. Aí ele falou: isso já basta para mim. Esse é o orgulho que ele tinha dentro do coração dele. E Allah subhanahu wa ta'ala não gosta do orgulho, a pessoa que tem orgulho. Essas pessoas, que elas fiz, que ele fez, essa pessoa, Ibn Qami'a, esse incrédulo, na batalha de Uhud, ele foi lá e falou: eu vou matar o Muhammad alayhi salatu wassalam. Aí levaram essas palavras ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disseram para ele: Ibn Qami'a, ele disse que vai te matar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou: eu matarei ele, inshallah. Aí dentro da batalha, Rasul alaihi wasallam, ele viu ele montado em cima do seu cavalo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rodeado pelos seus companheiros, ele pegou a sua flecha alaihi salatu wassalam, pegou e foi, jogou em cima dele. Ela passou raspando nele. Passou raspando. Nem saiu sangue. Ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo dele.
e começou a gritar. E ele falou: Muhammad me matou. Eles falaram: mas você não foi nem machucado? Não ficou nem machucado? Ele falou: se ele falou que ia me matar, então ele vai me matar. Porque desde quando ele foi enviado, desde quando nós conhecemos ele, não há uma palavra que ele falou a não ser que aconteceu. Então ele disse que vai me matar, então com certeza eu vou morrer. E ele começava a gritar de tanta dor, e eles falaram: mas se você fosse machucado no local onde seria assim para você morrer, você... Aí ele falou: ele já se entregou totalmente. As dores que chegaram nele, ele dizia para as pessoas que se fossem colocadas no mundo inteiro, iriam matar as pessoas. E ele morreu realmente ali, em Uhud. E essa foi a única pessoa que o profeta Muhammad sallallahu matou na vida dele. O profeta Muhammad sallallahu não matou nenhuma pessoa na vida dele, a não ser essa pessoa. Ele morreu por causa do machucado que o profeta Muhammad sallallahu fez nele com a flecha que o profeta Muhammad sallallahu atirou nele. Bom, vamos continuar a nossa aula em relação a Surat al-Fatiha. Nós tínhamos começado com Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. O dia, falando sobre o dia do juízo final. E nós falamos sobre isso porque nós repetimos no mínimo nas nossas orações obrigatórias 17 vezes Surat al-Fatiha diariamente. E aqui cabe a nós falarmos um pouquinho sobre a questão Surat al-Fatiha e a oração, as orações que são importantes na nossa vida, que nós deveremos sempre falar sobre elas, refletir sobre as orações, não deixar ninguém na nossa casa, pequenos, as meninas, os meninos, os nossos filhos, nossos maridos, as nossas esposas, se alguém não reza, se alguém atrasar a reza, sempre temos que alertá-los. Por quê? O pecado mais perigoso que a pessoa possa cometer é ele não praticar o quê? As orações. Não praticar as orações obrigatórias. Até um dos ulama, ele fala: a pessoa que não pratica a oração, ele é pior do que o próprio Satanás, o próprio Iblis. Por quê? Diz que o Iblis foi ordenado por Allah para prostrar para quem? Para o Adam, não é? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِآدَمَ, prostram para Adam. فَسَجَدُوا, eles prostraram. إِلَّا Iblis, ele recusou e não quis prostrar. Se ele foi uma ordem de Allah para fazer prostração para Adam e ele recusou, Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou ele até o dia do final. Então ele é uma das pessoas que entrará no fogo do inferno por ter o orgulho de não prostrar para Adam, porque Allah ordenou a prostrar para Adam, ele não prostrou, então foi amaldiçoado. Iblis foi ordenado a prostrar para Adam e ele não fez e foi amaldiçoado. E Allah pediu para nós prostrarmos não para Adam, para ele subhanahu wa ta'ala. Se é ordenado a rezar para quem? Para Allah, para Deus. Se o Satanás ele recusou lá, você está recusando de prostrar para Deus. É pior, não é? Pior do que o Iblis. Pior do que o Iblis. Allah está ordenando você a prostrar para Ele. Então, se você não prostrar para Ele, você será pior do que o Iblis, porque o Iblis ele não prostrou para uma criatura e você está recusando de se prostrar para o Criador, subhanahu wa ta'ala. E por isso as orações elas são importantes e nós repetimos Surat al-Fatiha 17 vezes para refletir na nossa vida. A reflexão que seria o quê? É de você saber o significado de cada palavra na Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha ela tem que modificar a sua vida, tem que modificar o seu comportamento, tem que modificar toda a sua vida em todos os sentidos e sempre para o melhor. Qual o motivo? Nós falamos sobre quando você recita Alhamdulillah, graças a Allah Rabbil Alamin, o Senhor dos Universos, Ar-Rahman Ar-Rahim, o Clemente, Misericordioso,
Maliki Yawmiddin, quando você fala Maliki Yawmiddin. O que é Maliki Yawmiddin? O que significa Malik? O rei do juízo final. Ele que tem o poder do juízo final. Maliki Yawmiddin. O que é Yawmiddin? Yawmiddin é o juízo final. É o início quando as pessoas irão ser julgadas por Allah subhanahu wa ta'ala. O juízo final é o local que todas as pessoas devem sempre estar com as suas mentes ligadas lá. Se a sua mente não estiver ligada lá, você pode cometer qualquer coisa nesse mundo. Lawla Yawmuddin, se não fosse no dia do juízo final, como disse Umar ibn Abdul Aziz, já falamos disso para vocês, eu acho. Umar ibn Abdul Aziz, uma pessoa foi e xingou ele era o Khalifa. Ele falou, se não fosse o dia do juízo final, a minha resposta era diferente. E ele ficou quieto, não falou nada. Uma pessoa está te xingando e você é o Khalifa, você é o líder máximo, e uma pessoa normal te xingar e você parar e não responder, porque ele falou, Lawla Yawmul Qiyamah, se não fosse dia do juízo final, a situação seria diferente. E o Umar, as pessoas, o autocontrole das pessoas, ela vem por quê? Porque você é ligada com o dia do juízo final. Você sabe que naquele dia todas as pessoas irão ficar perante Allah subhanahu wa ta'ala e você será cobrada nos mínimos detalhes das suas ações, sejam boas ou más. E tudo que você fez, você será julgada ali. E o julgamento é longo. E ali tem, por esse julgamento, pelas suas ações, você terá um dos dois lugares, não terá um terceiro lugar. Ou o paraíso eterno ou o inferno eterno. Não terá um lugar lá que você ficaria na escolha. Não tem, ou aqui ou lá. E por isso que Umar ibn Khattab, o que ele fala em relação a isso? Subhanallah, Umar ibn Abdul Aziz, ele tem várias posições que nos ensinam. Certo dia ele estava fazendo o tawaf na Kaaba, perto da Kaaba, e uma pessoa não conhecia ele. E o Umar, sem querer, ele pisou em cima do pé dele. Às vezes tinha muita movimentação, pisou em cima do pé dele. O homem olhou para o Umar sem reconhecê-lo, que era o Khalifa, e disse para ele, Anta himar, você é um burro. Imagine se alguém falar para você, você é um burro, você vai fazer de tudo para, não é? Ou você vai xingar ele de novo, ou você vai bater nele, depende da sua situação. Se você consegue bater, você vai bater. Se você não consegue, pelo menos você xinga e corre. Mas você não vai deixar barato. Você fala, deixar barato? Não deixa o barato. Umar é ligado aonde? No dia do final. O homem chamou, ele falou para ele, você é burro? Ele falou, não, eu sou Umar ibn Abdul Aziz. Simplesmente. A resposta. Por quê? Ele falou, tem o dia do final. Qualquer palavra nós seremos cobrados. E por isso que um dos sábios ele fala, fale de mim o que você quiser falar. E quanto mais você falar, é melhor. Por quê? Tem o dia do final. Rasul alayhi salam, ele fala o quê? Atadruna manil muflis. Vocês sabem o que é a pessoa que ela não virá no dia do final sem nada, sem nenhuma boa ação? Eles disseram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que para eles al-muflis é aquela que não tem dinheiro, ele falou al-muflisu min ummati, é aquele que vem no dia do final com palavras de ter xingado, de ter batido, de ter injustiçado fulano e fulano, vão tirando dos hasanat dele, é dia do final. Então as pessoas têm que ficar ligadas sempre com o dia do juízo final. Umar ibn Khattab, ele fala, man khafa Allah lam yashfi ghaydah. Man khafa Allah lam yashfi ghaydah. Quem temer a Allah subhanahu wa ta'ala, ele não fica nervoso e contraria a pessoa. Fala, olha, eu já fiz o necessário com fulano, eu falei o necessário, eu falei, fica tranquilo, eu xinguei ele a mais do que ele me xingou, eu retruquei aquilo que ele falou. Lam yashfi ghaydah. Ele fala, olha, tem um dia do final, então não quero retrucar aquilo que veio contra mim. Man khafa Allah lam yashfi ghaydah wa man ittaqa Allah
E quem temer a Allah subhanahu wa ta'ala, lam yasna' ma yurid. Ele não faz o que ele quer. Quem teme a Allah não faz o que ele quer. Muitas coisas que você quer, você fala, eu não posso fazer. Por quê? Eu temo a Allah. E aqui, eu devo fazer. Por quê? Mas está difícil, porque eu temo a Allah. O pessoal que jejua, fica o dia inteiro sem comer, sem beber, sem... Né? Por que você está dessa forma? Eu temo a Allah. Tem o dia de juízo final. Por que você levanta de manhã para você fazer a oração? Eu temo Allah. وَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ لَمْ يَصْنَعْ مَا يُرِيدُ وَلَوْلَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Se não fosse o dia do juízo, dia do juízo final, لَكَانَ غَيْرَ مَا تَرَوْنَ. Iria acontecer com vocês diferente daquilo que vocês estão vendo de mim. O Omar, ele tem condições de fazer tudo o que ele quer. Só que sempre ele está o quê? Ocupado com aquilo que vai ser questionado no dia do juízo final. Dentre as histórias do Sayyidina Umar radiyallahu anhu, do dia do juízo final, ele tinha colocado o quê? Colocou várias leis no tempo dele. Dentre as leis, a aposentadoria. A aposentadoria já estava há mais de 1400 anos atrás, no Islã. Omar, ele dava aposentadoria para os idosos, muçulmanos e não muçulmanos. A partir do momento que ele já se torne uma pessoa idosa, ele tem esse direito. E ele deu também uma quantia de dinheiro, como se fosse uma aposentadoria também, para quando terminava, a mulher, quando ela tinha um filho, amamentou o filho, acabou o leite da mulher, então ele começava a pagar para essa mulher, para ter o sustento do filho dela até ele crescer e começar a trabalhar. Certo dia ele estava passando perto de uma casa e ele ouviu gritos, choro de uma criança. Passou perto da outra, choro de uma outra criança. E o Omar, ele ficou desesperado. Porque o Omar, ele dizia, eu juro, ele estava em Medina. E o Iraque, longe de Medina, quase 1.500 quilômetros. Eu juro que se um jumento se atropeçar no Iraque, eu temo que Allah me pergunta no dia do final, por que você não arrumou o caminho para ele? Por que ele se atropeçou no tempo que você era o governo? Omar, por que as crianças estão chorando? Eu que sou responsável por essas pessoas, eu sou o governador. E ele tocou na porta de uma pessoa, onde ouviu o choro da criança, e as pessoas, essa casa era distante de Medina, não reconheciam o Omar, a mulher não sabia quem que era o Omar, e ele foi lá, tocou na porta, saiu a mulher com o filho dela chorando. Aí ele perguntou para ela, por que seu filho está chorando? Ela falou, mas o que você tem a ver com isso? Ele falou, não, eu preciso saber. Ela falou, porque eu quero desmamar a criança mais cedo para ganhar a aposentadoria do Omar. Para a criança começar a ganhar. Então, no lugar de ela amamentar a criança durante 2 anos, acho que em 1 ano ela já queria deixar e ir lá no Omar e falar, essa criança já não amamenta mais, então pode me dar o salário dela. O Omar, ele começou a chorar, ele falou, faça ela mamar. Aí a mulher falou, mas faça ela mamar. Ele forçou a mulher para que mamasse, desse para a criança para mamar. A criança mamou. Ele falou, faça de novo. Aí ela também, de novo. Ela falou, mas quem é você? Aí ele começou a chorar e dizer, quantas crianças irão te julgar no dia do final, Omar? Por que te julgar no dia do final? Ele falou, por minha causa, que as mães estão impedindo que os filhos delas se amamentem por causa de um salário. E ele falou, quando nasce a criança, já começa a dar salário para ele. Mudou a lei, por quê? Ouviu o choro de uma criança. Hoje, choro de crianças, de velhos, de idosos, de fome, e não do leite, né? Subhanallah, se nós tivéssemos um governador desse, né, no nosso mundo, né, a gente estaria diferente, né? Então, Omar, por que ele fazia isso? Ele temia o quê?
o dia do juízo final. Ele temia que o choro de uma criança, que Allah subhanahu wa ta'ala perguntasse para ele sobre o choro dessa criança, que perguntasse para ele sobre um animal, que perguntasse para ele sobre uma árvore, uma ave, que perguntasse para ele sobre um judeu que ele encontrou na Medina pedindo esmola. Ele falou: mas por que você pede esmola? Ele falou: porque eu não tenho condições mais de trabalhar. Aí Omar, ele chamou lá uma pessoa que era responsável pela Casa da Moeda. Ele falou: anote o nome dele dentre os aposentados. Ele foi um jovem que viveu aqui, que trabalhou, e hoje ele merece ter aposentadoria. Por quê? Talvez no dia do final ele venha me julgar e falar: por que eu vou passar fome no seu governo? Então todas as pessoas, todas as criaturas assim, o que? Tinham direito. Por que desses direitos? Por causa do dia do juízo final. Então você ligar a pessoa com o juízo final, com certeza irá mudar o mundo. A gente está falando de um exemplo de um governador, de uma pessoa no seu trabalho. Imagine se você ligar essa pessoa que está vendendo lá as suas mercadorias, e ele está ligado com o dia do final. Se eu enganar o fulano, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser julgado. Eu não engano então. Se eu aumentar o preço, eu serei julgado. Se alguém reclamar de mim, eu serei julgado. É isso que você tem que pensar e refletir ao recitar Malik Yawmiddin. Yawmiddin, que seria o dia do juízo. O que é o dia do juízo? Allah subhanahu wa ta'ala quer te ligar com o dia do juízo no mínimo 17 vezes por dia, para que aquilo não saia da sua frente. Para que você, em cada passo que você dá, em cada piscar de olho que você dá, em cada algo que você falar, em cada algo que você ouvir, em cada algo que você fizer, lembre do dia do juízo final, e que ali Allah subhanahu wa ta'ala ele fala o quê? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Aquele que fizer uma ação do tamanho de um átomo de mal, ele irá ver. E quem fizer uma ação do tamanho de um átomo de bem, ele irá ver. Então você estará o quê? Sempre pronta para praticar aquilo que é benéfico, para que você não seja julgado no juízo final. Dia do juízo final, o que tem ali? Tem al-marahil, os passos que você irá passar, as dificuldades que são grandes. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Coran várias passagens que nós temos, pois a morte, ressurreição, a balança, você levar o seu livro, você ser julgada, ficar entre você, Allah subhanahu wa ta'ala, para ele te questionar, para você se encontrar com as pessoas que você injustiçou elas, e vai passando. Tem essas passagens que Allah cita no Coran, não para a gente somente ler, mas sim para refletir. Imagine se eu estiver num lugar, vamos citar um exemplo para finalizar, que seria perto de quê? Da balança. A balança será colocada e cada um de nós será pesadas as suas ações. Perto da balança terá anjos que estarão ali, e você será chamada pelo nome. Será chamada fulana, filha do fulano, que venha colocar as suas ações na balança. Na hora que você chega e colocar as suas ações na balança, se as suas ações pesarem do lado do bem, o anjo ele vai gritar onde todas as pessoas vão ouvir: essa pessoa teve uma felicidade que jamais irá ser infeliz para o resto do mundo. Então ela eternamente será feliz. Uma pessoa que as suas más ações pesarem, o anjo irá gritar perante todas as pessoas: fulana, filha do fulano, ela será infeliz eternamente. Todas as pessoas estão ouvindo, cada um sabendo o que? Do seu resultado. Então, isso faz com que você reflita sempre quando você lê Malik Yawmiddin. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, inshallah, na próxima aula. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve no dia do final dos pecados e faça com que nós sejamos dentre as pessoas que sigam aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala nesse mundo e no outro mundo. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. O tempo.